Fala meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre as vantagens e as desvantagens de aquários grandes e aquários pequenos. Pra galera que tá iniciando, saber escolher aí se vai pegar um aquário grande, se vai pegar um aquário pequeno e qual que é a melhor aposta que eles podem fazer. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês que me acompanham, gostam do meu conteúdo e acham que o meu conteúdo é útil para vocês, se inscrever no meu canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para receber notificações sobre vídeos novos que vão saindo. Dito isso, vamos pro vídeo. Vamos começar falando sobre os aquários grandes. Os aquários grandes, eles têm diversos benefícios quando você opta por um aquário que é maior, que tem mais litragem. Aquários jumbos, o pessoal ali do aquarismo jumbo, ou até pessoas que têm aquários um pouco menores do que o jumbo ali, mas que ainda são aquários grandes, aquários ali de mais ou menos uns 200 litros, às vezes até um pouquinho inferior a isso, são aquários que permitem que você tenha uma maior diversidade de espécies para você escolher. Por exemplo, você não pode pegar um aquário ali de 30 litros e botar um Oscar ali dentro. O Oscar vai ficar do tamanho do aquário. Então, a intenção é que você tenha um aquário grande para comportar esse tipo de animal. Mas ao mesmo tempo, em um aquário grande, você pode colocar um peixe que é comumente colocado em aquários pequenos. Por exemplo, um cardume de tetras, que ficam ali em aquários de 30 litros, 40 litros. Mas você pode colocar um cardume até muito maior, com mais peixes ali, dentro de um aquário de 200 litros, sem problema nenhum. Claro que você vai ter que ver faunas compatíveis, não adianta colocar tetras com um Oscar, por exemplo, porque o Oscar provavelmente vai predar esses tetras, mas você pode fazer ali um aquário só com os tetras e alguns outros peixes pacíficos dentro daquele mesmo aquário. Um Trichogaster, por exemplo, um Trichogaster você não pode colocar também em um aquário ali de 40, 50 litros, mas você pode colocar um Trichogaster num aquário de em torno de 100 litros e misturar ele ali junto com alguns tetras. Então, além de você ter mais diversidade de espécies para você poder colocar no seu aquário, você também pode colocar mais animais, mais peixes, uma quantidade maior ali de caramujos, uma quantidade maior de camarões, uma quantidade bem maior de peixes, montar cardumes maiores. E outro ponto positivo de aquários grandes é que o controle de parâmetros fica muito mais facilitado pela grande quantidade de água que você tem dentro do aquário. Como você tem mais água, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica que os seus peixes vão liberar após a alimentação ou até mesmo restos de comida que ficam no seu aquário vai se dissolver melhor numa quantidade maior de água. Então você vai ter menos problema com picos de amônia, o pH vai ser mais difícil de ser alterado também por conta da quantidade de água que você tem, e até a temperatura vai ficar melhor distribuída no aquário e vai ter menos variação de temperatura por conta da quantidade de água que tem nesse seu aquário. Além de tudo isso, a gente também proporciona um conforto muito maior para os nossos animais que estão adaptados, são animais que foram designados para grandes rios ou para grandes oceanos, se a gente for falar de aquários marinhos. Então os aquários maiores proporcionam melhor esse conforto para a vida do animal. No entanto, os aquários grandes não possuem só pontos positivos, vai ter pontos negativos em que os aquários menores vão conseguir superar os aquários grandes. Eu, por exemplo, optei por aquários pequenos por conta desses pontos positivos ali que os aquários pequenos superam. Os aquários grandes, por exemplo, você vai ter muito mais dificuldade na hora da manutenção. Quando você for fazer a TPA, você vai ter que tirar mais água, você vai ter que colocar mais água, você vai usar muito mais produtos, muito mais anticloro. Existem anticloros que são designados aí para aquários grandes, que você coloca uma tampinha para 200 litros de água, mas mesmo assim, se você usar esse mesmo produto em um aquário pequeno, você vai ter que usar bem menos do que uma tampinha, então ele vai durar bem mais. Então, querendo ou não, você vai precisar usar mais produtos no seu aquário grande. Além de, se o seu aquário for muito alto, você vai precisar pegar uma cadeira, um banquinho, às vezes, para conseguir passar ali a esponjinha para tirar algas ou para cuidar mesmo, ver como é que tá o filtro, fazer a manutenção do filtro. E além de tudo isso, tem a questão do transporte. O transporte é muito mais difícil. Nós fizemos um vídeo há muito tempo atrás, quando eu fiz a minha mudança da minha casa, explicando como se faz uma mudança com aquário. E lá eu já aponto esse problema de aquários grandes.
que uma mudança com um aquário jumbo ou com um aquário que é grande demais acaba ficando muito mais difícil do que com um aquário pequeno como o meu. E que a minha mudança com o meu aquário só foi possível graças ao tamanho reduzido do meu aquário. Se o meu aquário fosse muito grande, talvez eu tivesse que ter feito uma mudança muito mais elaborada, muito menos segura pro meu peixe, para tonks, e quem sabe talvez ele não tivesse sobrevivido, ou o aquário poderia não ter chego inteiro, eu teria que ter desmontado muito mais o aquário. E o mais óbvio é a questão do espaço, né? O espaço que você vai colocar esse aquário. Eu mesmo não tenho móveis que consigam segurar um aquário muito grande no meu apartamento que eu vivo agora, e nem na casa onde eu vivia eu teria que deixar o aquário no chão, quem sabe, porque os móveis que vão segurar um aquário grande precisam obviamente ser móveis muito mais resistentes e com uma área de superfície muito maior, né, para conseguir aguentar um aquário daquele tamanho, com aquela litragem, com aquele peso. Cada litro de água pesa mais ou menos 1 quilo. Então, no meu aquário, que é de 25 litros, já tem 25 quilos, tirando os quilos do substrato, os quilos da rocha e o próprio filtro, que não pesa muito, mas é um peso a mais ali. Então, um aquário grande, você vai ter ali o seu aquário, o vidro dele, mais a quantidade de água que você colocar ali dentro, substratos, rochas, todos os enfeites. Então, é muito mais pesado. Para carregar no braço, não tem como. Eu tive que trazer o meu aquário no braço dentro do elevador. E eu consegui porque ele não era pesado. Ele estava vazio e é um aquário de 25 litros. Mas um aquário ali de 200 litros não teria como eu carregar dentro do meu braço, carregar nos meus braços dentro do elevador do prédio. Então, eu mesmo sabendo que moro num apartamento, já sei que se eu for pegar novos aquários, não posso pegar aquários muito grandes, precisam ser aquários pequenos. A questão também dos aquários grandes exigirem muito mais equipamentos, eles são mais caros, o próprio tamanho do aquário é muito maior, você não vai achar aquários muito grandes por preços muito baixos, você vai achar geralmente eles bem caros. Tem aquários ali de até nem tão grandes assim, uns 200 litros mesmo, uns 100 litros ali, que não é um aquário muito grande, mas é um aquário já razoável ali para você colocar várias espécies diferentes e tudo mais. Você vai achar custando em torno de 700, 800 reais, então são muito mais caros. Pode ser que você encontre mais baratos por uns 500 reais, mas ainda assim dá para você encontrar aquários um pouco menores e que são aquários ali que você pode colocar alguns tipos de peixes, como por exemplo betas ou cardumes de tetra, uns aquários de 40 litros mais ou menos, por 100 reais, 200 reais, 250 por aí, bem menos do que um aquário grande. Claro que no custo-benefício você vê ali que os aquários grandes até compensam um pouco mais se você for ver o custo por litragem. Mas aí você tem que ver todas essas outras condições. Você vai ter lugar para colocar em casa, você vai precisar de um móvel específico, muito provavelmente, para o seu aquário. Você vai precisar gastar mais produtos quando você for fazer um teste de pH, e você for precisar adicionar um acidificante ou um alcalinizante, se você for ter que adicionar um redutor de amônia, se você for ter que colocar anticloro na sua TPA mesmo, você vai precisar já estar gastando mais produtos do que em aquários menores. Mas também a gente lembra que nos aquários menores você vai ter uma menor fauna, menos espécies que você pode colocar, menos peixes e animais que você vai poder colocar. No meu aquário de 25 litros, eu não posso colocar quase nada além de um beta ou do peixe paraíso que eu tinha, alguns camarões. Eu não posso misturar os meus camarões com o meu beta, por exemplo. Mas eu posso, se eu não tivesse essa beta, eu poderia colocar ali no máximo alguns camarões e, sei lá, uns 3, 4 lebistes macho, uns 5 lebistes macho, um carduminho pequenininho ali de lebistes. Poderia colocar um peixe paraíso,
aí sem os invertebrados também. Poderia colocar um carduminho pequeno ali de tetras, não seria muito bom, o aquário já é um pouco pequeno para os tetras, mas dava para pensar em colocar um carduminho menor, de uns 6, 7 tetras mais ou menos, mas fica bem limitado a questão ali das espécies que podem ir nesse aquário e do número de animais. Então vai caber ali cada um ver o que é melhor para si. Se tem um espaço legal em casa, eu apostaria mais em aquários grandes, por conta do controle. Para iniciantes é mais fácil de você manusear, ter o controle ali de amônia, não vai correr tantos riscos. Mas se você não tem um espaço muito grande na sua casa, você pode pegar um aquário pequeno sem problema nenhum. Você só vai precisar ter responsabilidade maior ali na hora de cuidar do seu aquário, porque pode ser que acabe saindo mais caro por conta de descuidos. Seus peixes acabam morrendo ou você tem algum problema de algas, enfim. Uma aposta legal para você manter um meio termo ali, que tem um aquário que dá para colocar umas espécies legais, uma quantidade bacana de peixes e que caiba num espaço reduzido, mas nem tanto. Um negócio interessante para você mexer com os dois lados ali é você apostar em aquários médios. Eu fiz um vídeo sobre o tamanho dos aquários, a divisão de aquários, de tipos de aquário pelo tamanho. Se você não chegou a ver, dá uma olhada nesse vídeo, porque vai complementar bem esse vídeo que eu tô fazendo agora. E até aquários pequenos que você pode pegar ali, só que quase indo ali pro médio, uns aquários de 70 litros mais ou menos, de 60 litros. São aquários pequenos, mas que já cabe uma quantidade mais legal de animais. Você pode explorar melhor os tipos de animais que você pode pôr, espécies diferentes. Então os aquários médios eles ficam bem legal nesse meio termo, entre os aquários grandes e os aquários pequenos. Eles pegam, não em grandes extremos, claro, na facilidade de carregar, já fica difícil carregar um aquário de 60 litros no braço, mas muito mais fácil, se você conseguir fazer em 2 pessoas, você consegue levar. Coisa que talvez você não conseguiria nem se fosse o aquário ali de 300 litros seu. Ao mesmo tempo você vai ter uma gama não tão grande de espécies quanto um aquário de 200 litros, mas você já vai poder brincar ali com algumas espécies diferentes, vai poder colocar cardumes maiores, vai poder colocar algumas espécies que você não poderia colocar num aquário de 20 litros. Então a gente tem uma maior maleabilidade do nosso aquário. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acreditam que possa usar essas informações de forma útil. Se você tem amigos que gostam de aquarismo, compartilha com eles, fala desse meu canal, pede para eles virem dar uma olhada nos vídeos. Não esqueçam de se inscrever também, se vocês gostam do meu conteúdo, e de ativar o sininho para receber notificações sobre vídeos novos que vão saindo todas as semanas. E eu agradeço por terem assistido, e a gente se vê no próximo vídeo.